Olá a todos, nesse vídeo a gente vai falar então sobre a função tubular, que vai compreender os mecanismos de secreção e reabsorção de solutos ao longo da estrutura tubular do néfron. O ser humano normal ele urina entre meio litro e 2 litros por dia. E a urina ela é formada através de dois passos. O primeiro é a ultrafiltração glomerular, que a gente já viu, né? Que vai ocorrer quando o plasma é filtrado através dos capilares glomerulares para o espaço de Bowman. O segundo passo da formação de urina ocorre através dos mecanismos de reabsorção e secreção tubulares. Solutos que são filtrados nos glomérulos, eles podem ser reabsorvidos da luz tubular para o interstício e depois para a corrente sanguínea. E, ah, e solutos que estão no interstício, eles podem ser, ou nas células epiteliais, eles podem ser secretados para a luz tubular. Esses movimentos eles vão ocorrer através de mecanismos de transporte ativos e passivos, e a composição do ultrafiltrado é alterada até que a gente chega ao líquido que é excretado finalmente como urina. Então a gente pode dizer que a excreção urinária ela é a soma dos efeitos da filtração glomerular e dos mecanismos de reabsorção e secreção tubulares. Essa tabela mostra a carga filtrada e a taxa de reabsorção da água e de alguns solutos importantes. A gente pode ver, por exemplo, no caso da glicose, que ela é 100% reabsorvida. Isso ocorre também para aminoácidos e alguns peptídeos pequenos. E outros solutos, por exemplo, como o sódio e o potássio, eles são parcialmente reabsorvidos. E isso faz com que a quantidade de sódio, potássio e outros solutos presentes no plasma seja controlada. Uma propriedade importante do epitélio tubular em todos os trechos é o fato de que ele é um epitélio polarizado. Epitélios polarizados eles servem para separar o meio interno do ambiente externo. Para desempenhar essa função, eles apresentam um desenho assimétrico, com uma membrana basolateral voltada para a matriz extracelular e uma membrana apical ou luminal voltada para o ambiente externo. No caso do epitélio tubular renal, para a luz tubular. Então, o arranjo assimétrico de vários transportadores entre as membranas ele garante que o epitélio tubular seja capaz de reabsorver e secretar todos os solutos na quantidades necessárias para a manutenção da homeostase. Existem vários tipos de transporte envolvidos na função tubular renal. Transportes ativos são aqueles que envolvem a passagem de um soluto através de uma membrana contra um gradiente de concentração, usando sempre a energia da quebra de ATP. O transporte ativo ele pode ser primário, quando ele vai usar diretamente a quebra da ATP para impulsionar a sua atividade de transporte. O exemplo mais conhecido de transportador ativo primário é a bomba de sódio potássio ATPase, que transporta 3 íons de sódio para fora da célula e 2 íons de potássio para o citoplasma, contra os gradientes de concentração de ambos os íons. Mas você tem outros exemplos, por exemplo, a bomba de próton potássio ATPase e a bomba de hidrogênio ATPase vacuolar presente no ducto coletor. O transporte ativo secundário, por sua vez, ele ocorre sempre acoplado a um transportador ativo primário. E ele vai usar o gradiente eletroquímico que é gerado por esse primeiro transportador para impulsionar a sua própria atividade de transporte. Um exemplo disso são os transportadores luminais de glicose e sódio. A sódio-potássio ATPase, presente na membrana basolateral, ela vai gerar um gradiente eletroquímico favorável à reabsorção de sódio. E aí você tem um simportador sódio-glicose luminal que vai usar esse gradiente para reabsorver a glicose junto com o sódio. E agora a gente começa a falar então de transporte passivo. A difusão simples é um transporte passivo, então realizado a favor de um gradiente, sem qualquer gasto de energia, e ele é realizado diretamente através da bicamada ou através do espaço intercelular. Um bom exemplo de difusão passiva é o da reabsorção de água e de solutos pela via paracelular do túbulo proximal. A difusão facilitada, por sua vez, também é um transporte passivo, também é realizada a favor de um gradiente sem gasto de energia, mas é realizada através de canais ou de transportadores.
Um exemplo bom de difusão passiva é o da própria reabsorção de água no duto coletor, através de canais de aquaporina 2. A gente também pode falar do transporte tubular, falando sobre o caminho que ele segue. O transporte tubular de solutos ele pode ocorrer pela via transcelular, ou seja, através das células, utilizando os mecanismos que a gente acabou de ver, ou pela via paracelular, ou seja, através dos espaços entre as células. Esse tipo de transporte ele é sempre feito em favor de um gradiente. Agora que a gente discutiu os mecanismos básicos de transporte, a gente pode passar a analisar os mecanismos específicos em cada seção tubular ao longo do néfron. Após a filtração glomerular, né, saindo da cápsula de Bowman, o ultrafiltrado ele chega no túbulo proximal. Aqui, cerca de 65% da carga filtrada de sódio e água elas são reabsorvidas, junto com a quantidade um pouquinho menor de bicarbonato, potássio e cloreto. E praticamente toda a glicose, para não dizer toda, e os aminoácidos filtrados, eles são reabsorvidos nesse trecho. O túbulo proximal ele apresenta em toda a sua membrana apical uma borda escova muito vasta. A gente pode ver aqui pela figura. E isso serve para aumentar bastante a superfície de contato com o fluido tubular. E se você aumenta a superfície de contato, você também aumenta a capacidade de reabsorção. É o mesmo tipo de borda que você vai ver no trato gastrointestinal. Essas imagens elas são de microscopia de íons de hélio e elas mostram a borda em escova do túbulo proximal de rim de rato. Então você vê esses prolongamentos da membrana são a borda em escova. Você tem uma grande quantidade de mitocôndrias nessa região do néfron, o que revela uma capacidade muito alta para transporte ativo. E isso é essencial para que esse trecho seja capaz de absorver uma porcentagem tão grande da carga filtrada total. Aqui a gente consegue ver o grande número de mitocôndrias presentes no epitélio proximal. E isso é suficiente para dar uma ideia, essa imagem, né, da capacidade de transporte que é exibida pelas células nesse trecho. Você não tem uma quantidade tão grande de mitocôndrias em tecidos que não executam uma quantidade, um trabalho muito grande de transporte ativo. Você não precisa disso tudo de mitocôndria só para que a célula sobreviva, né? A glicose e os aminoácidos eles são reabsorvidos principalmente no primeiro trecho do túbulo proximal, que é o proximal convoluto. Eles são reabsorvidos por mecanismos bastante semelhantes. Você tem a sódio-potássio TPase basolateral, que gera um gradiente eletroquímico favorável à reabsorção de sódio. E aí, cotransportadores de sódio e glicose e sódio aminoácidos na membrana luminal vão fazer a reabsorção de sódio da luz tubular para dentro da célula e vão carregar junto glicose e aminoácidos. Você tem dois transportadores de glicose luminais no túbulo proximal, o SGLT1 e o 2. A isoforma 2 ela predomina nas primeiras porções do túbulo, enquanto a isoforma 1 predomina no trecho final. Essa diferença ela é extremamente importante para que haja uma completa reabsorção de glicose. Os transportadores eles atuam da exata mesma forma, mas eles exibem capacidade de transporte e afinidades diferentes. A isoforma 2 ela tem uma capacitância muito alta, mas uma baixa afinidade, o que significa que ele é muito ativo quando a oferta de glicose é alta, então ele consegue reabsorver grandes quantidades. No trecho final, quando a concentração de glicose luminal é mais baixa, você precisa de um transportador com maior afinidade para que seja capaz de continuar a reabsorção de maneira eficiente. E isso garante que toda a glicose seja removida do fluido tubular. E aqui você também tem uma reabsorção de bicarbonato bastante importante. Esse gráfico ele mostra a relação entre a carga filtrada de glicose, a capacidade de reabsorção, a excreção urinária e a concentração plasmática.
A concentração de glicose no indivíduo considerado sadio, ela fica abaixo dos 100 mg por decilitro. E considerando o ritmo de filtração glomerular normal, toda a carga filtrada é reabsorvida. Quando a concentração plasmática atinge 200 mg por decilitro, ou seja, o dobro, uma pequena quantidade de glicose começa a aparecer na urina. E esse é o que a gente chama de limiar da glicose. E é importante notar que mesmo após limiar, a carga de glicose reabsorvida ela pode continuar aumentando. Isso ocorre por quê? Porque a capacidade de reabsorção da glicose não é igual para todos os néfrons. Então você tem néfron que deixa de absorver glicose antes, tem néfron que satura antes e tem néfron que continua trabalhando. A capacidade máxima de reabsorção é atingida quando todos os néfrons têm sua capacidade de transporte saturada. A partir desse ponto, quando esse ponto é atingido, toda a glicose extra filtrada ela passa a ser excretada. A reabsorção de bicarbonato ela é acoplada à secreção de próton e ela é completamente dependente da atividade da anidrase carbônica citoplasmática. O CO2 ele é carregado pela corrente sanguínea ou então ele é produzido na célula epitelial e aí ele se conjuga à água para formar ácido carbônico. Essa reação ela ocorre naturalmente, sem problemas, mas na ausência da anidrase carbônica ela ia ser muito lenta para ser relevante. O gás carbônico no pH intracelular ele se dissocia muito rápido em bicarbonato e próton. E enquanto o próton ele é secretado enquanto transporte com sódio, graças à atividade da sódio-potássio ATPase, o bicarbonato ele atravessa a membrana basolateral a favor de um gradiente de concentração. Esse mecanismo de reabsorção de bicarbonato ele é essencial para manter o equilíbrio ácido-base. E é o mesmo para todos os outros trechos do néfron onde há reabsorção de bicarbonato. Inibidores de anidrase carbônica, quando você usa inibidores de anidrase carbônica, você inibe a reabsorção de sódio no local, porque a reabsorção de bicarbonato e a secreção de próton estão ligadas à reabsorção. Você não inibe toda a reabsorção de sódio, claro, só a reabsorção de sódio ligada a bicarbonato. Mas mesmo que a fração reabsorvida no túbulo proximal seja reduzida, isso se reflete numa natriurese baixa de urese também, já que os outros segmentos subsequentes do néfron, eles são capazes de compensar essa redução na reabsorção proximal. Uma outra característica importante que se deve notar no túbulo proximal é que o epitélio ele é unido por tight junctions. E aí é engraçado, ao contrário do que esse nome sugere, o espaço intercelular ele é bastante considerável e ele é considerado um epitélio frouxo, entre aspas. E ele permite uma reabsorção por via paracelular bastante razoável. Então, todo o soluto que é reabsorvido nesse trecho, ele é acompanhado sempre de água. Então, a reabsorção nesse trecho ela é considerada isosmótica. E a osmolaridade do trecho do fluido tubular que deixa o tubo proximal ela é quase a mesma do ultrafiltrado glomerular e do plasma. Então, ela fica em torno aí dos 300 miliosmoles por litro. Esse é um bom momento para interromper então esse vídeo. A gente acabou de cobrir então os mecanismos proximais de transporte e a gente volta no próximo então com os mecanismos mais distais. Até lá.